Então, ou seja, existe uma continuidade. Continuidade do quê? De uma consciência. E nós vamos estar lá. É lá, não é aqui. Aqui é um planeta, como trilhões, 4 trilhões de planetas nessas bilhões de galáxias, na superfície. É uma ideia minha por todas as experiências que eu passei até hoje. E juntando estudos e juntando coisas, né? Tanto que nós estamos aqui nesse momento exatamente isso, fazendo o quê? Trocando, né? Então, assim, a gente vem para cá para experienciar isso aqui. E nós falamos isso aqui no último podcast ainda. Olha que legal, o Farrell depois vai sair um dia. Nossa, Farrell, você teve onde? Ah, eu tive lá no planeta Terra. Aquele planeta ali no braço de Órion, na periferia tal, ali onde a negatividade era 80%, aquela doideira, né? Eu tive lá. Você ficou lá quanto tempo? Cara, eu fiquei lá por um bom tempo. E eu aprendi várias coisas, inclusive do que não se deve fazer. Porque a única existência enquanto física não é só aqui. Isso eu não consigo acreditar, até pelas experiências que eu já tive. Então não dá, é o Marcos passando as experiências dele aqui, entendeu? Então, Acho que é isso. o processo de geração dele veio com uma tecnologia extraterrestre, segundo essa exposição, né? E aí, lógico, né? Tem várias questões que estão escritas em livros sagrados que não dá para racionalizar, né? Não dá para chegar numa conclusão como foi feita. Interessante, sei que esse ponto vai gerar reflexões a quem está assistindo, coloquem suas reflexões aqui, lembrando que, como ele disse, estudem, vão atrás, isso não é para ferir também nenhuma convicção religiosa, é só uma linha de raciocínio, entendeu, pessoal? Não. E é bom, porque você que está aqui, está aberto a possibilidades de linhas de raciocínio, de estudo, de complemento. E aí, essa questão, eu gostaria de comentar contigo, porque nessa mesma linha de Jesus, outras mentalidades, outros mestres, até outros seres, né, nas experiências, podem ter uma formatação similar. Sejam até seres atuantes numa esfera física, né, como você já teve também contatos, que podem ter uma formatação, uma criação e um meio de comunicação similares. Dentro das tuas experiências, o que você chegou mais próximo de um formato como esse? Que você falou a questão de hardware, software, né? E consciência, né? Como é que são? Porque você teve alguns contatos que você falou que foram físicos, outros foram conscienciais, outros foram uma mescla. O que você já teve de aproximação com algo que você falou, cara, isso é muito além do que eu posso racionalizar nessa experiência carnal que eu tenho aqui, material? Tem várias coisas, né, que eu já repeti algumas delas, talvez algumas encaixem, ou talvez uma que eu já tenha inclusive dito aqui, encaixa exatamente nisso, porque é um tema muito vasto, né, um tema muito vasto que foge, aliás, as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida hoje em dia que é difícil você traz a palavra racionalizar, parece que você traz para a razão, para o cérebro, e aí é onde buga a coisa, porque nós temos que desassociar uma coisa da outra. Vou dar um exemplo aqui. Eu só entendi, né? Aqui eu não contei o caso de São Tomé, né? Depois a gente vai, eu acho que é legal contar, porque tem uma parte que acontece exatamente isso, porque tem coisa que não dá para você racionalizar. Tem coisa que você fala assim, opa, isso não é normal. O que não é normal para quem? Não é normal para o Marcos Tadeu, que está aqui hoje, encarnado aqui, e com todas as coisas que eu aprendi desde pequeno. Eu sou da década de 60, então imaginem. Né? Hoje em dia ainda a gente fala coisas mais, né? Enfim, hoje você tem subsídios e ferramentas para você poder estudar mais, para você ter um entendimento da coisa, né? Mas a mais assim que me chamou a atenção, que me marcou profundamente, porque eu já tive contatos, inclusive, vamos chamar assim, em sonho, né, que eu não sabia muito se eu estava sonhando ou se eu estava lá fisicamente. Eu já expliquei que eu descobri em mim 3 estágios de estar fora do corpo físico. O primeiro eu tô me vendo ali e não tô interagindo, né? Tô vendo ali uma situação. O segundo, eu tô ali
mas eu estou mais ou menos interagindo com a situação. E o terceiro estágio é, opa, tô aqui. Esse estágio, ele é tão forte que eu cheguei, às vezes, que aconteceu esse tipo de coisa, eu achei que eu tinha deixado o mundo físico e que eu houvesse desencarnado, porque eu estava muito presente em outro lugar. E como a gente sempre escuta esse tipo de coisa, que a vida continua, eu falei, opa, saí. Mas aí, quando você está presente dessa forma que eu estou contando em outro lugar, o que aconteceu? Estou lá sentado, tem 2 seres lá na frente, eu contei isso aqui já para vocês, né? Eles se olham, e eu penso assim, nossa, eu estou em outra dimensão. Aí eles entenderam que eu tinha despertado ali, né? Aí eles olham para mim e pensam e passam um pensamento para mim que é assim: ele não tem ideia de onde ele está, ele não tem ideia de quem ele é. Ou seja, eles quiseram dizer isso para dizer a experiência dele de estar lá no corpo físico, no planeta Terra, na superfície, é tão marcante que apaga exatamente a memória das outras coisas que ele já fez na existência dele. Entendeu? Então isso para mim foi muito marcante, porque tem a ver exatamente com isso, com o quê? Com uma consciência que entra num corpo físico e experiencia determinada coisa. Porque assim, tem um cantor, e ele tá indo em todos os podcasts agora, eu gosto do jeito que ele fala, porque falaram exatamente isso para ele, o Jorge Versilo. Né? E é legal que essas pessoas comecem a falar também, porque é gente que tá na grande mídia. É que uma vez um cara virou para ele e falou assim, você quer ver um ET? Quer ver um ET? Então vai ali no espelho e se olha no espelho. Porque tudo bem, você nasceu aqui e você vai viver quanto? A gente já falou isso outras vezes. 70, 80 anos. Depois que você viver 70, 80 anos, o que é que vai acontecer com você? Com você físico? Não, terra vai comer. Físico. A terra come. Essa roupa é nossa? Não, essa roupa fica aqui. Nós não continuamos, não é essa? Todas, inclusive religiões e crenças, falam sobre isso, né? É claro que alguma coisa no Novo Testamento diz que não, diz que você também não volta mais, ou coisas assim, mas não importa. Mas que você sai daqui, que você continua, isso todas têm em comum. Essa crença, pelo menos que eu saiba, todas têm em comum, que você continua, né? Tanto essa crença tem que continua, que vocês veem essas civilizações antigas que mumificavam, que punha moedinha na boca para atravessar com o barco, que fazia não sei o quê, tanto os nórdicos, quanto os egípcios, quanto todos eles, sempre tem uma crença de que existe uma continuidade. De quê? De você. Ontem, inclusive, me veio uma reflexão muito legal. Marcos, você existe. Ah, tá. Como tá? Você existe. Você entendeu que você poderia existir, mas você existe eternamente, experienciando coisas. Você existe, né? Quando a gente sair daqui da Terra, a nossa existência continua. Aí nós vamos ficar em mundo sabático lá, sei lá onde, por quanto tempo. Não. O grande lance é a experiência. Eu acho que isso tem a ver com a tal da evolução, né? Porque uma vez até me falaram exatamente isso, Marcos. Vocês não estão evoluindo. É claro que é um tipo de evolução, mas vocês não estão evoluindo, vocês estão experienciando uma coisa para levar para os seus coisas que não foram experienciadas por eles. O próprio Chico falou um negócio desse, né? Ele falou, é fácil saber quando tem uma pessoa que acredita em reencarnação de onde ela é. Aí, como assim? Ué, porque é uma pessoa que já teve, ela já levou a consciência dela e encarnou em capela, levou a consciência dela e encarnou em determinado lugar. Agora, existem consciências que ainda não entraram na experiência do 3D aqui no corpo físico, o que chamam de corpos adâmicos. Não entraram aqui. Então, quando você não tem, quando você não entra, quando você não experiencia uma coisa, você não sabe como ela é. Você não sabe. Você pode imaginar, mas se você não entrou e não participou do jogo, você não tem a experiência. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.